Às vezes, a gente ama muito uma pessoa. Às vezes, a gente ama muito um bichinho. Já viu que tem gente que ama o seu cachorrinho de uma maneira intensa? Ah, mas não era para amar animal. Você acha, mas a pessoa tem um carinho muito grande por aquele bichinho, interagiu ao longo da vida com aquele bichinho, criou um sentimento por aquele bichinho. E quando morre, nossa, parece que morreu alguém da família. Às vezes você ama o que faz. É um outro tipo de amor. Mas tem gente que ama o que faz. Por exemplo, eu já encontrei pessoas que trabalham como enfermeiros, como médicos. Já encontrei pessoas que trabalham na construção civil. Trabalham como pintor, como pedreiro. Mas amam ver um lugar feio, bonito depois que eles passam por lá. Amam ver uma pessoa que não estava tendo muito prazer em determinada coisa, depois que eles passam por lá, que eles embelezam a pessoa olhar e ficar feliz, satisfeita. Eles não olham o que fazem apenas na perspectiva de que eles trabalham com pedra, com madeira, com areia, com tinta. Não. Eles olham o resultado do que fazem e por isso amam o que fazem. É muito legal isso. É muito interessante isso. Mas tem uma coisa que a gente deveria amar e, infelizmente, nem todos amam. Existe uma coisa que todos nós deveríamos apreciar e nem todos apreciam. E talvez você diga, é Deus, é Jesus. Claro que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não estamos aqui de forma nenhuma ignorando o princípio maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas olha o que diz Provérbios capítulo 8, versículo 17. Diz assim: amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Quem é que está falando? Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Será que é uma esposa falando para o marido? Será que é um esposo falando para a esposa? Será que é um pai para um filho? Será que é um filho para um pai? O que será que está declarando? Amo quem me ama. Se você ler o texto, você vai descobrir que isso aqui é um monólogo da sabedoria. É como se a sabedoria estivesse declarando isso. E a sabedoria está dizendo, ó, eu amo quem me ama e quem me procura encontra. Muitos de nós amamos pessoas, situações, profissões e talvez até amemos a Deus, mas não amamos a Deus a ponto de amar aquilo que Ele gostaria que nós amássemos, a sabedoria. Porque amar a Deus sem sabedoria, muitas vezes, pode levar você a agir em nome do seu eu, achando que é no nome de Deus. Pode levar você a acreditar numa pessoa que fala em nome de Deus, mas que não vive Deus. Pode levar você a acreditar numa mentira, como se fosse verdade. Pode levar você a se apropriar de um pensamento que alguém disse ser o pensamento de Deus e Deus nunca pensou isso. Tudo que Deus fala na sua escritura contraria isso. Nós precisamos amar a sabedoria. Agora, quando eu conheci minha esposa e ela era minha namorada, a gente ficava no celular falando horas. Depois de meia-noite era um pulso só no telefone.
Então você ficava falando muito tempo e pagava um pulso só no telefone. Ficava baratinho. Então a gente esperava da meia-noite e ficava conversando. Às vezes 1h30, conversando. Sabe por quê? Porque quem ama, procura. Quem ama, quer estar perto. Quem ama, quer interagir. O problema das pessoas é que elas não estão amando a sabedoria a ponto de buscá-la. Talvez você diga, mas como que eu busco? Primeiro, o manual da sabedoria é a Bíblia. Ponto final. O manual da sabedoria não é livro de ninguém. A fonte principal da sabedoria é a palavra de Deus. Se você escuta alguém falando uma coisa muito certa, procura na palavra que você vai achar alguma coisa que demonstra aquele pensamento. Se você achar uma pessoa falando uma coisa que faz todo sentido, fundamental, incrível para a vivência humana, pode procurar na Bíblia, tem lá. Os coaches dizem, você é o resultado das 5 pessoas com as quais você mais se relaciona. Alguns dizem, você é a média aritmética dos seus relacionamentos, 5 relacionamentos mais próximos. A Bíblia já mostra isso. A Bíblia já mostra que conforme a pessoa que você anda, você vai ter um tipo de influência. A Bíblia diz que é bem-aventurado quem não anda em certas rodas, porque se você andar em certas rodas, você não vai viver a palavra de Deus. Se você andar na roda dos escarnecedores, se você andar na roda dos pecadores, você vai ser mais um deles. Você não tem como andar num grupo e ser totalmente isento da influência dele. É só você ler a palavra de Deus que você vai ver isso claramente no Salmo 1. Então, queridos, nós precisamos amar a palavra. Nós precisamos amar ouvir pessoas sábias. Nós precisamos nos desvencilhar de ambientes que roubam a nossa sabedoria. Nós precisamos priorizar estar na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos olhar para os versículos da Bíblia e degustá-los. Não ler simplesmente, procurar entender o que está por detrás de cada palavra, o que realmente Deus revela de sabedoria nesse texto. Quando você se apaixona pela palavra, você procura a sabedoria, você encontra, é o que diz o texto. E se você encontra, você pode não ter faculdade, mas terá sabedoria. Você pode não ter cursos, mas terá sabedoria. Você pode não ter tido experiências em outros países, mas terá sabedoria. Sabedoria não se adquire com escolaridade. Sabedoria não se adquire com viagens e experiências. Se as viagens, experiências e estudo forem alvo de uma reflexão à luz da palavra, viram sabedoria. Mas se você estudar, se você tiver experiências e não reter o que a palavra de Deus te ensina nessa experiência, nesse conteúdo estudado, você não vai reter a sabedoria. Busca a sabedoria. O que tem faltado para as pessoas prosperarem é a sabedoria. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Se inscreve no meu canal, toca no sino para todo dia ser lembrado que tem um vídeo novo. Até amanhã.